As estrelas mortas. Em 1873, o famoso astrônomo Edward Newgate desaparece misteriosamente durante uma expedição a uma estação de observação remota nos Andes. 50 anos depois, seu neto, o também astro, Nomug Newgate, recebe um misterioso pacote contendo um antigo telescópio e um diário pertencentes ao seu avô desaparecido. Impelido por uma curiosidade obsessiva, Hugh viaja para a estação abandonada em busca de pistas sobre o desaparecimento do avô. Enquanto investiga as anotações do diário, Hugh descobre que Edward havia descoberto uma estrela morta que emitia um misterioso brilho azul. À medida que se aprofunda nas notas do avô e nas próprias observações, Hugh fica cada vez mais obcecado com a estrela e seu enigmático brilho. Conforme os dias passam, Hugh começa a notar mudanças estranhas na estação abandonada. Sons inexplicáveis ecoam pelas paredes à noite, e ele juraria que há vezes em que não está sozinho, embora não consiga encontrar qualquer prova disso. Sua mente começou a lhe pregar peças ou algo mais sinistro está acontecendo nas montanhas. À medida que Hugh se aproxima da verdade por trás do desaparecimento de seu avô e da origem daquele brilho azul sobrenatural, ele descobre um segredo cósmico tão terrível e assustador que ameaça destruir sua sanidade e arrasar tudo em seu caminho. Hugh Newgate tinha passado a maior parte de sua vida olhando para o céu noturno, procurando respostas nas estrelas. Como neto do famoso astrônomo Edward Newgate, havia seguido os passos de seu avô e se tornado um astro, nome renomado em sua própria direito. Mas nenhum de seus descobrimentos ou contribuições para a ciência havia lhe trazido a mesma fascinação que o mistério em torno do desaparecimento de seu avô. Em uma noite fria de fevereiro de 1873, Edward Newgate tinha partido com uma equipe de apoio para uma estação remota nos Andes. A expedição pretendia observar as estrelas do sul em busca de novos corpos celestes e fenômenos astronômicos incomum. Ninguém nunca mais viu ou ouviu falar dele novamente. Durante anos, Hugh tinha se perguntado sobre o que poderia ter acontecido com seu avô naquela montanha isolada. As únicas pistas eram um antigo telescópio e um diário surpreendentemente intacto que apareceu misteriosamente em sua porta alguns dias antes. O pacote não continha nenhum bilhete ou indicação de quem o havia enviado, apenas os objetos pessoais do avô há muito tempo perdido. Hugh abriu o diário com cuidado reverente, como se fosse um tesouro precioso que pudesse se desintegrar ao toque. As páginas estavam amareladas e frágeis pela idade, mas a escrita de seu avô ainda era clara e legível. Ele leu sobre as observações iniciais de Edward na estação remota, suas anotações cuidadosas sobre os movimentos das estrelas no céu noturno do hemisfério sul. Mas então algo diferente chamou a atenção de Hugh, uma estrela morta que emitia um misterioso brilho azul. Edward havia registrado seu fascínio pela estrela anã em várias ocasiões ao longo dos meses, até mesmo nomeando-a Estrela de Newgate em homenagem à família. E ainda assim, pouco antes do desaparecimento repentino do avô, as anotações sobre a estrela pareciam ter parado abruptamente. Com uma sensação crescente de desconforto, Hugh percebeu que todas as páginas restantes do diário estavam vazias. Não havia qualquer indicação do que poderia ter acontecido com seu avô após aquela última entrada, apenas silêncio assustador e inacabado. Impulsionado por uma curiosidade obsessiva, Hugh decidiu viajar para a estação abandonada nas montanhas em busca de pistas sobre o desaparecimento de Edward. Talvez lá ele pudesse encontrar algumas respostas às perguntas que o haviam atormentado por tanto tempo. A viagem foi longa e difícil através dos Andes, mas finalmente chegou ao local onde havia sido construída a estação anos atrás. Era pouco mais do que uma estrutura abandonada e coberta de neve, com restos de equipamentos científicos espalhados pelo chão como se tivessem sido largados em meio à fuga apressada.
Hugh passou dias explorando cada canto da estação, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a entender o que havia acontecido ali tantos anos antes. Mas tudo o que encontrou foram mais perguntas sem resposta e uma sensação crescente de mau agouro. À medida que os dias se transformavam em noites intermináveis, Hugh começou a notar mudanças estranhas na estação abandonada. Sons inexplicáveis ecoavam pelas paredes à noite, gemidos assustadores e rangidos metálicos que pareciam quase vivos. Ele juraria que às vezes não estava sozinho, embora não conseguisse encontrar prova alguma disso. Sua mente começou a lhe pregar peças também. Ele passou noites inteiras acordado, olhando para o teto enquanto ouvia aqueles sons assustadores e imaginando se estavam apenas em sua cabeça ou se havia algo mais lá fora nas montanhas escuras. Sua sanidade começou a se esgotar pouco a pouco, à medida que a solidão e o medo se infiltravam em seu coração como uma névoa gelada. À medida que se aprofundava nas anotações do diário de Edward e nas próprias observações, Hugh ficou cada vez mais obcecado com a estrela de Neugat e seu enigmático brilho azul. Começou a passar horas ao telescópio todas as noites, procurando por qualquer pequena mudança em sua aparência, como se esperasse que ela revelasse algum segredo cósmico. E então, numa noite sombria e sem luar, enquanto observava através do telescópio antigo de seu avô, Hugh pensou ter visto algo se mexendo dentro da estrela morta. Uma movimentação quase imperceptível, como se alguma força invisível estivesse tentando emergir das profundezas do espaço sideral. Assustado, mas também intrigado, Hugh passou as noites seguintes observando a estrela com ainda mais afinco. E quanto mais ele olhava para ela, maior era sua convicção de que algo estava mudando lá dentro. Era como se uma presença sombria estivesse acordando depois de um sono interminável. Enquanto isso, os sons estranhos na estação continuaram a atormentá-lo. Eles pareciam estar ficando cada vez mais altos e frequentes, até mesmo durante o dia agora. Hugh começou a acreditar que não estava sozinho naquela montanha gelada, havia alguma coisa lá com ele, algo que não queria que ele descobrisse seus segredos. Certa manhã, enquanto vasculhava os restos de equipamentos antigos na estação, Hugh encontrou uma câmera fotográfica antiga que parecia ter sido esquecida pelo avô. Com cuidado meticuloso, começou a preparar a velha câmera com uma placa fotográfica e passou horas ajustando ao telescópio para capturar imagens da estrela de Neugat. Quando finalmente desenvolveu as fotografias algumas semanas depois, Hugh ficou estarrecido com o que viu. As imagens mostravam a estrela morta brilhando com um azul ofuscante no meio da escuridão do universo, mas havia outra coisa também, uma forma estranha e indistinta pairando logo atrás dela, quase como se estivesse prestes a surgir das profundezas do espaço. Aquela visão o assombrou noite após noite, enquanto dormia em seu catre frio na estação abandonada. Ele não conseguia mais dizer onde seus sonhos terminavam e a realidade começava. Tudo o que sabia era que tinha que continuar observando a estrela de Neugat, mesmo que isso lhe custasse a sanidade. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Hugh começou a perceber que havia algo mais acontecendo com ele também. Seus pensamentos estavam ficando cada vez mais confusos e distorcidos e começou a sentir uma presença sombria pairando ao seu redor sempre que estava perto do telescópio. Uma noite, enquanto observava a estrela através das lentes, Hugh teve a sensação de que não estava mais sozinho na sala. Virou-se devagar para encontrar um homem parado atrás dele. Era Edward Neugat, tão real quanto possível, com seus mesmos olhos azuis penetrantes e cabelo grisalho desgrenhado. Avô, disse Hugh fracamente, incrédulo demais para acreditar no que estava vendo. Mas o homem não respondeu. Apenas ficou ali, olhando fixamente para Hugh com uma expressão vazia e assustadora antes de desaparecer silenciosamente nas sombras da estação abandonada. A partir daquele dia, a presença fantasmagórica de Edward começou a aparecer cada vez mais ao redor da estação, sempre pairando perto de Hugh quando este estava trabalhando com o telescópio.
Não importava quantas vezes tentasse ignorá-la ou afastá-la, ela continuava retornando como um espectro insistente. Enquanto isso, os sons estranhos na estação pareciam estar ficando cada vez mais altos e frequentes, até mesmo durante o dia agora. Hugh começou a acreditar que não estava sozinho naquela montanha gelada, havia alguma coisa lá com ele, algo que não queria que ele descobrisse seus segredos. E então, numa noite fria e sem lua, enquanto observava através do telescópio antigo de seu avô, Hugh percebeu que havia algo errado com a estrela de Neugat. Seu brilho azul ofuscante tinha mudado, tornando-se mais fraco e instável, como se estivesse se preparando para alguma transformação cataclísmica. Antes mesmo que ele pudesse reagir, um raio brilhante e ofuscante jorrou da estrela morta, iluminando todo o céu noturno como um relâmpago cósmico. Hugh caiu de joelhos, atordoado pelo clarão repentino, enquanto a estação inteira tremia ao redor dele. Quando sua visão finalmente voltou ao normal, ele olhou através do telescópio e viu algo que nunca mais esqueceria até o fim de seus dias, uma forma enorme e assustadora emergindo das profundezas da estrela de Neugat. Era uma criatura negra como a noite, com membros alongados e grotescos que pareciam não ter fim enquanto se contorciam e se retorciam no vazio do espaço. Hugh ficou paralisado de terror enquanto assistia a coisa horrorosa se libertar da estrela morta, estendendo seus apêndices medonhos em direção ao planeta abaixo. Parecia estar procurando por algo ou alguém, como se pudesse sentir a presença dele observando através das lentes do telescópio antigo. Com um suspiro assustador, a criatura começou a descer do céu noturno na direção da Terra. Hugh sabia que tinha que fazer alguma coisa para deter aquele monstro cósmico antes que chegasse às mãos dos inocentes abaixo, mas estava tão paralisado pelo medo que não podia se mexer ou mesmo pensar direito. Foi então que ouviu uma voz familiar ecoando através das paredes da estação. Hugh, disse o espectro de Edward Neugat, você tem que pará-la agora antes que seja tarde demais. Com um esforço sobre-humano, Hugh conseguiu se levantar e começar a vasculhar a estação em busca de qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a deter aquela criatura terrível. Mas não havia nada ali além dos restos esquecidos do passado, nenhum equipamento ou arma capaz de parar o monstro que se aproximava. Enquanto isso, a presença fantasmagórica de seu avô continuou e desaparecendo ao redor dele, tentando guiá-lo em direção às respostas que precisava encontrar. Mas quanto mais tempo passava, menos Hugh tinha certeza do que estava acontecendo ao seu redor. Ele não sabia mais onde estavam os limites entre realidade e imaginação, sono e vigília. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, Hugh encontrou algo escondido dentro de um velho baú no canto da sala. Uma pequena caixa de metal contendo alguns documentos amarelados pelo tempo. Enquanto examinava os papéis frágeis com cuidado reverente, percebeu que eles continham nada menos do que os planos detalhados para construir uma arma capaz de destruir a estrela morta e sua horrenda criatura. Edward deve ter descoberto o monstro enquanto observava a estrela de Neugat anos atrás, pensou Hugh. Mas em vez de fugir como deveria ter feito, seu avô ficou ali e trabalhou duro para encontrar um meio de pará-la antes que pudesse causar dano algum dia no futuro. Com um novo propósito renovado, Hugh correu até o telescópio antigo para ajustá-lo às coordenadas fornecidas nos planos do avô. Mas enquanto estava trabalhando nas configurações finais, ouviu outro som assustador ecoando através das paredes da estação, algo ainda mais terrível do que qualquer coisa que já tivesse ouvido antes. Quando se virou para ver o que estava acontecendo, viu a criatura monstruosa pairando logo acima dele no céu noturno, seus membros grotescos retorcidos em direção à terra enquanto se aproximava cada vez mais rápido. Hugh sabia que tinha apenas alguns segundos preciosos para completar seus ajustes e disparar a arma antes que fosse tarde demais. Com as mãos trêmulas, continuou trabalhando nas configurações do telescópio até que finalmente ficou pronto para ser usado.
Mas quando tentou ativá-lo, nada aconteceu, não havia energia alguma saindo da mira apontada para a estrela morta lá em cima no céu noturno. Em desespero, Hugh começou a vasculhar a estação em busca de algum meio de fazer o telescópio funcionar outra vez. Foi então que viu seu avô novamente pairando perto dele, parecendo ainda mais assustador do que nunca. Hugh, disse Edward com uma voz grave e sepulcral, você precisa se sacrificar agora para salvar a humanidade. Antes mesmo que pudesse entender o significado daquelas palavras, Hugh sentiu uma presença sombria pairando ao seu redor enquanto era puxado inexoravelmente em direção à mira do telescópio antigo. Lutou com toda sua força contra aquela força invisível, mas não havia nada que pudesse fazer para escapar dela. Com o último suspiro desesperado, foi lançado dentro da arma antiga e começou a subir cada vez mais alto no céu noturno até atingir velocidade suficiente para colidir com a estrela de Neugat. A terrível criatura negra gritou enquanto tentava impedi-lo. Mas era tarde demais, agora Hugh estava prestes a se tornar uma parte do próprio monstro que havia tanto tempo ameaçava a humanidade. Enquanto mergulhava na direção da estrela morta, Hugh ouviu sua voz ecoando através das trevas. Eu fiz isso por você, avô, disse ele suavemente. Agora descansem em paz. E então tudo ficou escuro ao redor dele enquanto se aproximava cada vez mais rápido da estrela brilhante lá em cima no céu noturno. Com um suspiro de dor e cansaço, o doutor, Amelia Hartley, acordou de seu sonho intrigante sobre Hugh Neugat e sua incrível descoberta nas montanhas geladas dos Andes. Ela havia passado a maior parte da noite acordada, lendo o antigo diário do famoso astrônomo enquanto imaginava como tudo aquilo poderia ser possível. Mas agora que estava desperta de novo, não tinha certeza se acreditava em toda aquela história sobre uma estrela morta e uma criatura monstruosa emergindo dela. Parecia mais um conto assustador do que qualquer coisa que pudesse realmente ter acontecido na vida real. Ainda assim, havia algo de intrigante naquele diário antigo e sua narrativa fascinante. Algo que a deixava inquieta mesmo enquanto tentava afastar seus pensamentos em outra direção. Ela não conseguia parar de se perguntar se Hugh Neugat tinha realmente encontrado alguma coisa lá nas montanhas Geladastose Cold Mountains ou se tudo aquilo era apenas produto da imaginação perturbada dele. Com um suspiro profundo, Amélia decidiu sair da cama e começar seu dia como sempre fazia, lendo as notícias enquanto tomava café na cozinha. Mas quando abriu o jornal local 7 manhã, ficou chocada ao ver uma foto familiar estampada na primeira página. Era a mesma câmera fotográfica antiga que tinha encontrado escondida entre os restos esquecidos da estação abandonada nas montanhas. O artigo dizia que a câmera havia sido descoberta durante uma expedição recente à estação remota de observação e estava agora sendo estudada por cientistas em busca de pistas sobre o desaparecimento misterioso do famoso astrônomo Edward Neugat 50 anos antes. Mas havia algo mais ainda. Os especialistas afirmavam ter encontrado marcas estranhas nas fotografias tiradas pela câmera, parecendo mostrar uma forma indistinta pairando logo atrás da estrela morta que Hugh tinha batizado como Estrela de Neugat. Amélia ficou tão absorvida pelo artigo que nem percebeu quando seu café começou a esfriar na xícara ao lado dela. Ela não podia acreditar no que estava lendo. Será que Hugh realmente havia encontrado algo lá nas montanhas geladas? E se sim, então o que era aquela coisa terrível saindo da estrela morta? Com novas perguntas em sua mente, ela decidiu que precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-la a entender melhor toda aquela história intrigante sobre os Neugats e suas descobertas assustadoras. E havia apenas uma pessoa com quem poderia falar sobre isso: seu velho amigo professor Theodore Ted Barnes, um dos mais renomados astrônomos do mundo. Depois de ligar para o escritório dele na universidade local, Amélia marcou um encontro com Ted naquela tarde mesmo em sua casa.
Ela passou as horas seguintes organizando suas ideias e reunindo tudo o que sabia sobre os Neugates e sua descoberta incrível antes de se despedir com um beijo carinhoso no marido e sair porta afora rumo ao carro. Quando chegou à casa de Ted mais tarde, foi recebida pela esposa dele, Margaret, que a levou até o escritório onde ele estava trabalhando em algum tipo de projeto científico complicado. Depois de cumprimentá-la calorosamente, o professor Barnes levou Amélia até sua biblioteca particular para conversarem sobre seu assunto de interesse comum. Então, minha querida, começou ele enquanto se sentavam lado a lado em duas poltronas confortáveis, o que traz você aqui hoje? Alguma nova teoria científica ou descoberta impressionante? Amélia sorriu timidamente antes de responder. Bem, na verdade tenho algo muito estranho para lhe mostrar. Encontrei um antigo diário e algumas fotografias pertencentes ao Neugat, neto do famoso astrônomo Edward Neugat, que desapareceu misteriosamente nos Andes anos atrás. Eles parecem conter uma história incrível sobre ele ter descoberto uma estrela morta emitindo um brilho azul sobrenatural e uma criatura horrenda saindo dela. Os olhos de Ted arregalaram-se surpresos ao ouvir aquelas palavras. Hugh Neugat, aquele homem não existe. É tudo apenas uma lenda urbana criada por fãs obsessivos do avô dele. Não é, insistiu Amélia. Eu mesma li o diário e vi as fotografias. Elas parecem estar mostrando algo realmente muito estranho lá nas montanhas geladas, algo que pode ter causado o desaparecimento de Edward Neugat 50 anos atrás. Ted ficou em silêncio por alguns instantes, toda aquela informação enquanto pensava em como deveria responder àquela afirmação absurda. Finalmente, balançou a cabeça devagar e disse: "Isso é impossível, Amélia. As estrelas mortas não podem emitir luz ou qualquer outra coisa semelhante. Elas estão completamente inertes depois que seus núcleos se esgotam e ficam com temperaturas frias demais para permitir quaisquer reações químicas." "Eu sei disso", retrucou ela rapidamente. "Mas o diário de Hugh diz que essa estrela em particular emitia um brilho azul ofuscante, quase como se estivesse viva novamente. E havia também aquelas marcas estranhas nas fotografias tiradas pela câmera antiga dele. Você viu o artigo no jornal hoje de manhã." Ted suspirou fundo enquanto passava a mão cansada pelo rosto. "Sim, li sobre isso esta manhã mesmo. Mas ainda não posso acreditar que possa haver algum fundamento naquelas histórias ridículas sobre uma estrela morta e uma criatura monstruosa saindo dela." Amélia começou a se sentir frustrada por ele não levar sua teoria a sério. Ela tinha certeza de ter encontrado algo realmente importante ali, algo capaz de mudar completamente nossa compreensão do universo e suas forças misteriosas. "Ted", disse ela com determinação na voz, "eu preciso que você veja estas fotografias com seus próprios olhos. São muito estranhas e assustadoras, você não vai acreditar em como elas parecem até tê-las visto por si mesmo." Com um suspiro resignado, o professor Barnes acompanhou Amélia até seu carro, onde ela havia trazido as fotografias dentro de uma pasta protetora. Depois de examiná-las cuidadosamente sob a luz do sol forte, ele não podia mais negar que algo muito peculiar estava acontecendo naquelas imagens. "Bem, eu não sei o que dizer", murmurou Ted finalmente. "Isso é incrivelmente surreal e assustador ao mesmo tempo." "Eu sei", respondeu Amélia com um sorriso triunfante. "Mas agora você precisa me ajudar a entender melhor toda essa história sobre os Neugates e suas descobertas incríveis nas montanhas geladas. Foi lá que tudo começou, não foi?" Ted assentiu enquanto pensava em como poderia ajudar sua amiga inquieta. "Sim, acho que seria uma boa ideia investigarmos juntos esse mistério intrigante que envolve os Neugates e suas descobertas nas montanhas geladas. Podemos começar examinando novamente o diário de Hugh à luz das fotografias recém-descobertas, em busca de quaisquer pistas adicionais que possam ter sido perdidas anteriormente." Com novo propósito renovado,
Os dois cientistas passaram as horas seguintes mergulhados nas páginas do antigo diário e nas fotografias misteriosas tiradas pela câmera antiga de Og. Quanto mais tempo passavam lendo e discutindo suas teorias sobre o assunto, mais intrigantes pareciam se tornar aqueles documentos surpreendentes. Enquanto isso, no entanto, outros eventos começavam a se desenrolar ao redor deles sem que soubessem. Uma força sombria estava despertando nas profundezas do espaço sideral, se preparando para emergir de sua prisão ancestral e levar o terror às estrelas novamente. Enquanto Amélia e Ted mergulhavam cada vez mais fundo no mistério dos Neugates e suas descobertas assustadoras, os dias se transformaram em semanas intermináveis, enquanto eles trabalhavam juntos para decifrar o enigma cósmico apresentado por Og. À medida que as horas passavam, começaram a perceber que havia algo ainda mais sinistro acontecendo naquele antigo diário do que eles tinham imaginado originalmente. Em seus primeiros dias de investigação, os dois cientistas dedicaram-se a examinar minuciosamente todas as páginas do diário antigo em busca de quaisquer pistas adicionais ou anotações relevantes capazes de lançar alguma luz sobre o assunto intrigante. Mas quanto mais tempo passavam lendo e relendo aqueles escritos antigos, menos certo ficavam de que estavam lidando com algo real e tangível ali. Havia partes do diário onde Og parecia estar falando consigo mesmo ou ouvindo vozes imaginárias enquanto observava a estrela de Neugat através do telescópio antigo do avô. Em outros lugares, suas anotações eram muito mais objetivas e detalhadas, descrevendo com precisão militar os movimentos da estrela morta no céu noturno, assim como o comportamento estranho da criatura monstruosa que ela estava começando a revelar pouco a pouco. Mas havia algo ainda mais preocupante naquele diário antigo, uma série de entradas misteriosas que pareciam ter sido escritas por outra pessoa completamente diferente. Elas eram marcadas apenas por um símbolo curioso, dois círculos interligados com uma linha reta passando entre eles, e seus conteúdos pareciam não ter qualquer relação aparente com o resto das anotações do Og. Amélia ficou especialmente intrigada com aquelas entradas enigmáticas, pois elas pareciam conter algum tipo de linguagem codificada ou escrita criptografada que ela não podia decifrar apesar de todos os seus esforços. Ela passou noites inteiras acordada tentando decifrar aqueles símbolos misteriosos enquanto ouvia o ronronar suave do marido adormecido ao seu lado na cama. Finalmente, depois de semanas de estudo meticuloso e reflexão interminável, ela conseguiu desvendar o código utilizado nas entradas encriptadas. Eram coordenadas espaciais precisas, descrevendo uma série de pontos localizados ao longo da trajetória orbital da estrela de Neugat ao redor do sistema solar. Intrigada com sua descoberta, Amélia levou aquelas informações para Ted na manhã seguinte enquanto ele trabalhava em seu laboratório particular dentro da universidade. O professor Barnes ficou ainda mais impressionado quando viu as coordenadas que ela havia decifrado. Elas pareciam corresponder perfeitamente às posições ocupadas por certos corpos celestes no céu noturno ao longo dos últimos 50 anos. Amélia disse-lhe com uma expressão séria: "Acho que descobrimos algo muito importante aqui. Essas coordenadas estão nos levando através de uma espécie de mapa estelar oculto dentro das anotações de algum guia secreto para quem sabe o que procurar." Ela sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras, enquanto imaginava onde tudo aquilo iria levá-los agora. "Então, o que você acha que devemos fazer em seguida?" perguntou ela com cautela. "Devemos seguir as coordenadas até seu fim e ver onde nos levarão." Ted ficou em silêncio por alguns instantes, ponderando cuidadosamente sobre a pergunta antes de responder. "Sim, acho que é hora de irmos fundo nesse mistério agora.
Podemos usar minhas instalações aqui na universidade para rastrear os movimentos da estrela de Newgate ao longo do tempo e ver se ela realmente passou por todos aqueles pontos no céu noturno, como sugere o diário. Os dois cientistas passaram os dias seguintes mergulhados em seus estudos e experiências, vasculhando todo o céu noturno em busca de quaisquer pistas adicionais que pudessem ajudar a elucidar aquele enigma cósmico tão intrigante. E quanto mais tempo passavam investigando o assunto, mais convencidos ficavam de estarem no caminho certo. Finalmente, depois de semanas intermináveis, conseguiram localizar um padrão repetitivo nos movimentos da estrela morta. Ela parecia estar seguindo uma órbita elíptica em torno do sistema solar, passando pelos mesmos pontos no céu noturno com intervalos regulares de tempo. Isso os levou a concluir que havia algo mais acontecendo ali além das forças naturais conhecidas pela ciência moderna. Ted, disse Amélia enquanto examinava os dados obtidos por eles durante suas investigações, acho que estamos lidando aqui com algum tipo de influência externa exercida sobre a estrela de Newgate. Algo que a está puxando para fora de sua órbita normal e obrigando-a a seguir esse padrão misterioso no céu noturno. O professor Barnes ficou ainda mais impressionado com aquela afirmação. Sim, parece mesmo haver alguma espécie de força invisível controlando os movimentos da estrela, murmurou ele enquanto pensava em todas as possibilidades que isso poderia implicar. Mas o que poderia ser e como poderíamos prová-lo? Antes que pudessem prosseguir em suas investigações, no entanto, receberam uma notícia chocante que viria a mudar todo o rumo dos acontecimentos. Um grupo de astrônomos amadores tinha acabado de detectar algo muito estranho acontecendo com a estrela de Newgate. Ela estava se aproximando rapidamente do sistema solar e parecia estar em rota de colisão com o planeta Terra. A notícia da aproximação da estrela de Newgate causou uma onda de pânico mundo afora enquanto os governos e agências espaciais tentavam desesperadamente encontrar um meio de evitar a catástrofe iminente. Mas não importava quantos recursos eles empregassem ou quantas soluções engenhosas propusessem, ninguém parecia capaz de deter aquela estrela morta em seu curso rumo à Terra. Enquanto isso, Amélia e Ted estavam mais determinados do que nunca a descobrirem o segredo por trás daquela força misteriosa controlando os movimentos da estrela de Newgate. Eles passaram dias e noites inteiras, lado a lado no laboratório da universidade, enquanto vasculhavam cada detalhe das anotações em busca de alguma pista adicional que pudesse ajudá-los a entender melhor o que estava acontecendo ali. Foi então que encontraram algo ainda mais surpreendente do que tudo o que já tinham descoberto até então. Uma série de desenhos detalhados mostrando um objeto estranho e desconhecido emergindo das profundezas da estrela morta. Parecia ter uma forma alongada e grotesca, com membros retorcidos e contorcidos, como se estivesse prestes a se libertar de sua prisão celestial. Meu Deus, murmurou Ted enquanto estudava cuidadosamente os desenhos. O que é essa coisa e como pode estar saindo da estrela morta? Amélia ficou ainda mais intrigada por aquela pergunta. Não sei, respondeu ela com uma expressão séria. Mas acho que finalmente encontramos uma resposta para todas as nossas perguntas sobre o mistério dos Newgates e suas descobertas incríveis nas montanhas geladas. Os dois cientistas passaram as horas seguintes estudando aqueles desenhos surpreendentes enquanto discutiam as possíveis implicações de sua existência. Eles não tinham dúvidas agora de que havia algo muito sinistro acontecendo ali, algo capaz de colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. E então, quando menos esperavam, aconteceu. Uma comunicação urgente chegou via rádio vinda do espaçoporto mais próximo, informando-os sobre um fato incomum que acabara de ser detectado lá fora nas profundezas do espaço sideral. Um objeto estranho e desconhecido estava se aproximando rapidamente da Terra, seguindo a mesma trajetória orbital da estrela de Newgate.
Amélia e Ted ficaram paralisados de terror enquanto olhavam um para o outro em silêncio, finalmente percebendo que não estavam mais lidando apenas com uma simples anotação no diário antigo ou uma fotografia misteriosa. Havia algo vivo e bem real lá fora, se aproximando cada vez mais rápido deles. Com um novo propósito renovado, os dois cientistas correram até seus aparelhos de comunicação para entrar em contato com as autoridades locais e informá-los sobre suas descobertas incríveis. Mas antes mesmo que pudessem completar suas chamadas telefônicas, ouviram um estrondo ensurdecedor vindo do céu noturno acima, enquanto alguma coisa enorme e aterrorizante começava a descer na direção da Terra. Era a criatura monstruosa saindo das profundezas da estrela de Neugat, exatamente como Og tinha registrado em seu diário antigo anos antes. E agora ela estava prestes a destruir tudo em seu caminho enquanto se aproximava cada vez mais rápido do planeta abaixo. Amélia e Ted não tinham dúvidas sobre o que precisavam fazer agora. Tinham que encontrar um meio de deter aquela coisa horrenda antes que fosse tarde demais para eles e para toda a humanidade também. Eles sabiam que não poderiam enfrentar sozinhos tamanho desafio, então começaram a vasculhar seus contatos na comunidade científica global em busca de ajuda extra. Depois de dias intermináveis, trabalhando juntos como uma equipe unida, conseguiram reunir um grupo seleto de cientistas e engenheiros especializados em astronomia, astrofísica e defesa espacial. Juntos, eles passaram os dias seguintes mergulhados em estudos e experimentos frenéticos, enquanto tentavam encontrar um meio de deter a criatura monstruosa antes que ela pudesse causar dano algum dia no futuro. Enquanto isso, porém, outra surpresa os aguardava nas profundezas do espaço sideral. A estrela de Neugat estava sendo atraída cada vez mais para perto da Terra por alguma força misteriosa e invisível, como se alguma coisa lá fora quisesse ver as duas coisas, estrela e criatura, se encontrarem novamente após tanto tempo separado uma da outra. Amélia ficou horrorizada ao perceber que a própria estrela morta parecia estar sendo usada como uma espécie de isca para atrair sua terrível criatura. Para mais perto do planeta abaixo. Ela não tinha dúvidas agora de que havia algo ainda pior do que imaginara anteriormente naquele mistério cósmico tão intrigante, algo capaz de manipular as forças da natureza em benefício próprio. Com um novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros reunidos trabalharam dia e noite, tentando descobrir como deter tanto a estrela quanto sua horrenda criatura. Antes que fosse tarde demais, eles testaram várias armas diferentes e tecnologia experimental sem sucesso aparente, até que finalmente chegou o momento em que não havia mais tempo para tentativas falhas ou soluções temporárias. Era hora de tomar uma decisão drástica, ou arriscar tudo num esforço final para deter a ameaça cósmica, ou assistir impotentes enquanto ela destruía tudo em seu caminho rumo à Terra. Com o passar dos dias, os cientistas e engenheiros reunidos trabalharam incansavelmente em seus laboratórios secretos para encontrar um meio de deter tanto a estrela quanto sua terrível criatura. Antes que fosse tarde demais, eles testaram diferentes técnicas experimentais e armas avançadas sem sucesso aparente, até que finalmente chegou o momento em que não havia mais tempo para hesitações ou dúvidas. Era hora de tomar uma decisão drástica, ou arriscar tudo num esforço final para deter a ameaça cósmica, ou assistir impotentes enquanto ela destruía tudo em seu caminho rumo à Terra. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceber que não havia mais alternativa além de empregar um meio drástico e perigoso. Eles tinham que explodir ambos, a estrela morta e sua horrenda criatura. Com uma bomba nuclear estrategicamente posicionada no espaço sideral. Era um plano arriscado e potencialmente catastrófico, pois sabia-se muito pouco sobre aquelas forças misteriosas controlando os movimentos da estrela de Neugat e como elas poderiam reagir ao impacto da explosão.
Mas não havia mais tempo para hesitações ou dúvidas agora. Eles tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros trabalharam dia e noite nos preparativos finais para a missão mais importante de suas vidas: detonar uma bomba nuclear no espaço sideral sem danificar o meio ambiente terrestre ou colocar em risco a própria existência humana. Depois de longas horas de planejamento cuidadoso, finalmente chegou o momento da ação decisiva. Os cientistas e engenheiros reunidos se despediram emocionados enquanto assistiam à contagem regressiva final antes do lançamento da nave espacial que levaria a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Enquanto isso, no entanto, outra surpresa os aguardava lá fora nas trevas cósmicas. Uma terceira força misteriosa tinha surgido das profundezas do universo e estava se aproximando rapidamente da Terra, algo ainda maior e mais assustador do que qualquer coisa já vista antes por eles ou por qualquer outro ser vivo no sistema solar. Era outra estrela morta, brilhando com um azul ofuscante enquanto seguia em direção ao planeta abaixo, como se atraída por algum poder invisível. Amélia ficou horrorizada ao perceber que havia algo ainda pior do que imaginara anteriormente naquele mistério cósmico, tão intrigante, algo capaz de manipular as forças da natureza e criar novos monstros a cada instante. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação,
recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna.
Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, Ão recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo.
Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio.
Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali.
Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. E então, enquanto a contagem regressiva final prosseguia em seus aparelhos de comunicação, recebeu uma última mensagem vinda da nave espacial, levando a bomba nuclear até seu destino fatal nas profundezas do espaço sideral. Amélia, Ted, estamos prestes a detonar a bomba agora. Preparem-se para o impacto e boa sorte. Com novo propósito renovado, os cientistas e engenheiros mergulharam em suas investigações frenéticas, enquanto tentavam decifrar o enigma por trás daquela terceira estrela misteriosa. Eles não podiam permitir que ela chegasse perto demais da Terra antes de terem detido a primeira ameaça cósmica. Caso contrário, tudo estaria perdido para sempre. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna.
Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio.
Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna.
Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio.
Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna.
Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica. Agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio.
Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna. Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram horrorizados ao perceberem que não estavam lidando apenas com uma simples ameaça cósmica, agora havia algo ali muito mais sinistro e perigoso do que qualquer coisa já conhecida pela ciência moderna.
Eles sabiam que tinham que agir rapidamente antes que fosse tarde demais para todos eles. Finalmente, depois de longas horas de trabalho incansável, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo ali. Aquela terceira estrela morta era, na verdade, um ser vivo e consciente, capaz de controlar as forças da natureza em benefício próprio. Ela tinha sido atraída até eles pelo mesmo poder invisível que controlava os movimentos da estrela de Neugat, com o objetivo de destruir a humanidade e tomar seu lugar no universo. Amélia e Ted ficaram. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te perseguir depois que o vídeo acabar.